O Aranhaverso foi uma fase do Homem-Aranha nos quadrinhos que correu por todas as suas histórias a partir de 2014, e mais que isso, correu por todas as versões do personagem. Praticamente todos os Homens-Aranha que já existiram surgiram em algum momento durante a HQ. O arco usou muito do multiverso, então reuniu os aranhas tanto de realidades alternativas como até mesmo de épocas distintas. E o Aranhaverso ficou tão popular que até mesmo um filme em animação sobre ele está sendo produzido. Então algumas versões que surgiram na HQ com certeza aparecerão nos cinemas. Então a lista de hoje é para falar de 22 versões do Homem-Aranha no Aranhaverso. Se vai ter lista dos aranhas, claro que o original tinha que ser o primeiro. Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha que todos conhecem, o garoto nerd que foi picado por uma aranha radioativa que ganhou poderes e que perdeu o tio Ben, foi criado em 1962. É o principal Homem-Aranha da Marvel e até mesmo dentro do multiverso aracnídeo dos quadrinhos, representado no universo tradicional, a Terra 616. Peter passou por muitos conflitos na vida, muitos vilões, e o Dr. Octopus era um dos maiores deles. Até que em 2013, Otto se tornou o próprio Homem-Aranha quando trocou sua mente com Peter, se tornando assim o Homem-Aranha Superior, que também faz parte da Terra 616. E que inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre essa época dos quadrinhos. Ainda na Terra 616, Teia de Seda, conhecida só como Seda, é uma das mais novas personagens com poderes aracnídeos a surgir nos quadrinhos da Marvel, tendo sido criada em 2014. Cindy Moon é uma garota que estava presente quando Peter foi picado pela aranha que lhe deu os poderes, mas pouco antes de morrer, a pequena aranha radioativa também picou a garota, lhe dando poderes maiores ainda do que os de Peter, já que a aranha tinha passado alguns segundos a mais com a radiação no seu corpo. Tanto que Seda tem uma agilidade maior, um sentido aranha ampliado e consegue gerar teia orgânica a partir da ponta de seus dedos. Mas foi mantida afastada do mundo, num refúgio secreto, onde Ezequiel a escondia tentando evitar que Morlun a encontrasse. E para continuar no universo tradicional, na Terra 616, Kane Parker, o Aranha Escarlate, surgiu na famigerada saga do clone em 1994. Se trata de um clone defeituoso feito pelo Chacal nessa época. Surgiu como inimigo do Homem-Aranha, mas se tornou um aliado, mesmo sendo mais violento que o normal. Seu maior problema é que quando perde o controle, ele pode chegar a se transformar numa aranha humana totalmente irracional. Outro clone feito pelo Chacal, agora em 1975, mas que voltou na saga do clone em 1994, foi Ben Reilly. Na época surgiu no universo tradicional e foi considerado o real Homem-Aranha, dizendo que Peter Parker que era um clone. Inclusive, quando Peter perdeu seus poderes por um tempo, Ben assumiu seu lugar, se tornando o Aranha oficial. Mas numa luta contra o Duende Verde, Ben é morto e Peter retorna ao seu lugar, revelando que o clone era Ben realmente. Tudo isso aconteceu na Terra 616, mas existe uma realidade onde Ben continuou até os dias atuais como o Homem-Aranha oficial, mesmo sendo um clone. Essa é a Terra 94 e esse é o Ben que surge para ajudar no Aranhaverso. Passando agora para o mundo alternativo mais querido pelos leitores da Marvel, o Universo Ultimate, a Terra 1610. E aqui, Peter Parker era o Homem-Aranha, mas morreu nas mãos do Duende Verde. Enquanto isso, o jovem Miles Morales tinha sido picado por uma aranha radioativa criada nas indústrias Oscorp. E ao ver o esforço de Peter para salvar seus entes queridos antes de falecer, isso lhe deu ânimo para se tornar o novo Homem-Aranha no seu lugar.
Foi criado em 2011 e se tornou um dos mais queridos personagens atualmente, inclusive sendo adicionado no universo tradicional depois do fim do universo Ultimate e se tornando o protagonista no futuro filme de Homem-Aranha no Aranhaverso. E falando em universo Ultimate, a Mulher-Aranha dessa realidade, diferente da Jessica Drew que a gente conhece da Terra 616, aqui é um clone também. Jessica Drew é a Mulher-Aranha no universo tradicional, mas lá não tem relação nenhuma com o Homem-Aranha, nem nos seus poderes, nem na sua origem. Mas no universo Ultimate, criada em 2006, ela é um clone feminino de Peter Parker feita por Otto Octavius, mas fugiu e se tornou aliada do Homem-Aranha, tendo poderes similares, com a diferença de poder criar sua própria teia orgânica. A Terra 928 é basicamente a Terra 616, só que do ano 2099, onde existe o Homem-Aranha 2099. Miguel O'Hara foi criado em 1992 nos quadrinhos e trabalhava como chefe de um projeto de aprimoramento genético na empresa Alchemax. O experimento tinha como base o DNA do Homem-Aranha original, e Miguel era forçado pela empresa a continuar suas pesquisas, mesmo se recusando, e até mesmo foi drogado para isso. Assim, ele injetou seus experimentos e recebeu os poderes do Aranha. Mas algumas diferenças, como pequenas garras retráteis e produção de teia orgânica disparada pelos seus pulsos. E é um dos aranhas mais queridos pelos leitores do personagem. Agora, saindo do futuro, de volta para o passado, mais precisamente no ano de 1933, na Terra 90.214, temos o Homem-Aranha Noir. Num tom de filme antigo onde gangues comandavam, Peter Parker tenta fazer investigações jornalísticas depois que seu tio é assassinado. E nessas buscas, encontra uma infestação de aranhas, onde uma o morde e lhe concede os poderes de um deus aranha. Então, com os mesmos poderes das outras versões aracnídeas, além de criar teias orgânicas também e de ser mais violento até usando armas de fogo, a versão de Peter Parker dos anos 30 se torna o Homem-Aranha Noir. Na realidade oficial, a 616, Gwen Stacy foi uma das primeiras e uma das mais importantes namoradas de Peter Parker, que acabou morrendo num ataque do Duende Verde. Mas na Terra 65, Gwen foi a pessoa mordida pela aranha e Peter Parker foi a pessoa que morreu. Gwen se autodenomina Mulher-Aranha, mas ficou muito mais conhecida como Spider-Gwen. Na sua realidade, Peter Parker tentou fazer pesquisas para conseguir os poderes como ela tinha, mas isso o transformou no lagarto. Então, depois de ter sido morto num combate, foi quando Gwen resolveu assumir seus poderes e combater o crime para honrar o nome do seu namorado. Gwen surgiu em 2014 durante o Aranhaverso e foi extremamente bem recebida e atualmente é uma das queridinhas dos leitores. Ganhou uma revista solo onde explorou mais a personagem, tanto como heroína quanto como baterista de uma banda chamada As Mary Janes. E inclusive parece que vai ser uma das protagonistas do filme de Homem-Aranha no Aranhaverso ao lado de Miles Morales. E mais uma mulher aracnídea é dessa vez Mayday Parker, da Terra 982. Foi criada em 1998, mas ressurgindo no Aranhaverso em 2014. Mayday vem de uma realidade onde Peter e Mary Jane tiveram uma filha que herdou suas habilidades e se tornou uma combatente do crime como seu pai, se tornando a Mulher-Aranha desse universo. E ainda continuando com as mulheres, a gente tem uma que na teoria não tem nenhum superpoder. May Riley vem da Terra 803, do ano 1895, num mundo estilo cyberpunk, onde seu pai continha alguns animais em cativeiro, e um deles era uma aranha. Então quando May foi libertá-la, acabou sendo picada por ela, e com isso aprendeu a lição de que ninguém deveria ser mantido aprisionado num lugar ou num padrão indesejado.
Com isso, resolveu se libertar da sociedade da época e com seus conhecimentos tecnológicos criou patas mecânicas e lançadores de teia, se tornando a Lady Aranha, que foi apresentada em 2014 também durante o Aranhaverso. Além desses personagens até agora, existem outros espalhados pelo mundo com os poderes do Homem-Aranha em outras realidades, como é o caso da Terra 50.101, que tem o Homem-Aranha indiano. Peter Pravakar surgiu em 2004, onde teve uma origem parecida ao Aranha oficial, mas num contexto indiano. Assim como existe o Homem-Aranha britânico, chamado também de Capitão Aranha ou Aranha Britânico, original da Terra 833. Foi criado em 2014 para o Aranhaverso também, sendo William Braddock um Capitão Britânia com toda a sua classe, mas ao mesmo tempo um Homem-Aranha com toda a sua espontaneidade. E falando em espontaneidade, na Terra 138 temos Robert Brown como o Homem-Aranha Punk. Um adolescente anárquico que foi picado por uma aranha radioativa e que luta com a sua guitarra contra o governo do presidente Osborn. Agora temos duas versões do próprio Peter Parker original, mas de formas diferentes. No universo tradicional, Peter Parker assumiu os poderes da Força Enigma e se tornou o Capitão Universo em 1989, mas logo perdeu essas habilidades extremas. Só que na Terra 13 temos uma realidade onde Peter nunca perdeu esses poderes e até hoje é considerado o Capitão Universo, chamado também de Aranha Cósmico. Outra versão de Peter vem da Terra 92.100. Quando ele tentou desenvolver um soro que eliminaria seus poderes de Homem-Aranha. Mas em vez disso, o soro intensificou a radiação e o deixou com 6 braços. Então, sem solução, ele teve que aprender a aceitar essa condição. Na Terra 14.512 temos uma criança, Penny Parker, uma garotinha japonesa cujos pais construíram um tipo de armadura com os poderes da aranha. Mas para usá-la, eles deveriam ser infectados com a radioatividade inserida numa aranha de verdade. E quando seu pai foi morto, a garotinha era a única que podia controlar a armadura devido ao DNA do seu pai. Então ela foi treinada num laboratório por cientistas, a tia May e o tio Ben. Nem todos os personagens com poderes da aranha são pacíficos como a maioria. Temos 2 extremamente violentos aqui. Da Terra 807.128, o universo apresentado em Velho Logan, temos Ashley Barton, filha do Gavião Arqueiro com uma das filhas de Peter Parker. Então ela também possui os genes do Homem-Aranha. Considerada a Mulher-Aranha dessa realidade, Ashley não pretende ser uma super-heroína, mas sim tomar o lugar dos criminosos. E outro que não tem pudor nenhum em matar é o Homem-Aranha Assassino. Peter Parker da Terra 8.351 ganhou seus poderes, mas foi treinado pelo Wolverine. Então, em vez de ser o amigão da vizinhança, ele mata os bandidos sem remorso nenhum. E para finalizar a lista, os 2 personagens mais inusitados. Criado em 1987 como uma paródia, vindo da Terra 8.311, o Porco-Aranha é Peter Parker, uma aranha que vivia no porão de May Parker, uma porquinha cientista que teve problemas com uma de suas criações com radiação e transmitiu esses poderes para a pequena aranha que se transformou num porco com poderes de aranha. E usando uma fantasia agora, luta contra o crime como o Porco-Aranha. Surgiu num mundo cartunesco com criaturas antropomórficas e volta pro Aranhaverso como um dos personagens mais carismáticos. E para fechar, vindo da Terra 51.778, temos o Spider-Man. Takuya Yamashiro era um jovem motoqueiro japonês que vê uma nave cair na Terra, a Marveler, que vem do planeta Spider.
E a partir daí, ele é injetado com os poderes da aranha. Então agora enfrenta o exército da Cruz de Ferro que quer dominar o planeta Terra. E para ajudá-lo com isso, tem até mesmo um robô gigante chamado Leopardon. O Spider-Man surgiu como um seriado tokusatsu em 1978 no Japão, mas para Marvel é só mais uma de suas realidades alternativas, e assim ele também faz parte do Aranhaverso. Muitos outros aranhas existem espalhados pelo multiverso, mas acho que nessa lista eu consegui trazer os mais importantes durante essa fase nos quadrinhos. Mesmo assim, vale citar como menção honrosa o Homem-Aranha mangá e o Macaco-Aranha. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua versão favorita do Homem-Aranha. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.